CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h06, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 2 de outubro de 2025, uma quinta-feira com repercussão da rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem prosseguimento da rodada, Liga dos Campeões e muitas novidades. Prosseguimento, aliás, falar em prosseguimento, é o São Paulo em campo hoje. São Paulo precisa melhorar, hein? Senão a coisa fica feia. Tricolor, tome tento. Liga dos Campeões, 9 jogos fecharam a segunda rodada da Champions ontem à tarde. Destaque para a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona por 2-1 na Espanha, hein? 2-1, vitória contundente do PSG. E o Napoli também fez bonito, venceu o Sporting Lisboa por 2-1. Antônio Lupe, bom dia. E notícias da Macaca, Lupe? Tudo bem, Carlos? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. Quintou, hein? A sexta tá chegando e reta final de preparação para a equipe da Ponte Preta que enfrenta o Brusque lá no Augusto Bauer. A Macaca já tá com acesso garantido, mas agora também quer uma vaga na decisão da Série C. Porém, o técnico Marcelo Fernandes deve fazer muitas mudanças no time titular. Arthur tá fora, Jé dificilmente vai pro jogo. Tem a questão dos pendurados, Diogo Silva e Elvis, que está enfrentando um problema particular. São várias dúvidas para saber qual time o Marcelo Fernandes vai colocar em campo, porque além de buscar uma vaga na final, também tem um clássico contra o Guarani na próxima semana, fechando o quadrangular decisivo da Série C. Momento importante para Macaca, ainda curte o acesso, a ressaca do acesso, mas precisa se atentar porque vale vaga na final, duelos contra o Brusque, depois na sequência o duelos, contra Brusque e Guarani. Série B de Campeonato Brasileiro, 2 jogos abrem a 30ª rodada hoje à noite. O Paysandu recebe o Cuiabá às 19h na Curuzu. O Papão tá mal, hein? Lá na zona de rebaixamento, quase rebaixado. Em Goiânia, o Vila Nova recebe o Criciúma. O jogo lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido carinhosamente como o Oba. Quanto carinho para o Tigrão de Goiânia. A partida acontece às 9h30 da noite. Tá com grito? Não, é outra coisa. Vamos para São Paulo dar um rolê na Pauliceia desvairada com Gabriel Dudziak. Corinthians empatou, o Peixe empatou e o Palmeiras atropelou o Vasco da Gama. O Palmeiras voltou a vencer no Brasileirão. Em casa, o Alviverde não tomou conhecimento do Vasco e ganhou por 3-0 com 3 gols em 24 minutos. 2 de Flaco Lopes e 1 de Vitor Roque. O Corinthians ia vencendo o Inter por 1-0 em Porto Alegre, mas tomou o empate de pênalti aos 56 do segundo tempo. O jogo do Santos contra o Grêmio também teve empate na reta final. No caso do Peixe, que chegou ao 1-1 com Lautaro Dias aos 43 do segundo tempo. Hoje, às 7h30 da noite, o São Paulo encara o Fortaleza na Arena Castelão. Falar de seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti anunciou ontem a convocação dos 26 jogadores que representarão a amarelinha nos 2 amistosos do Brasil lá na Ásia. O primeiro jogo dia 10 contra a Coreia, lá em Seul, e no dia 14 lá em Tóquio contra o Japão. Vinícius Júnior do Real Madrid está de volta após ter ficado de fora da lista para as eliminatórias. Além dele, Rodrigo, seu companheiro de clube, também voltou a ser chamado pelo técnico italiano. E o Ancelotti, ele vai falar já aqui. Entrou, ativou o grupo lá do Zap Zap da CBF? Voltou. Aliás, tem muitos representantes novos, né? Aliás, uma gringaiada danada. A gente vai falar sobre essa convocação, a Ancelotti vai falar sobre essa convocação, se ainda é teste ou já tá basicamente fechada, e a volta do Rodrigo.
o Rodrigo, Isso, raio. que está de volta na seleção brasileira. Boa, Antônio Lupe, já emenda o bugrão aí. Guarani precisa da vitória contra o Timbu. Segundo o Alan Santos, zagueiro e capitão do Bugre, é a semana mais decisiva do Guarani na temporada. Até porque o jogo contra o Náutico, sábado, pode causar o acesso do Guarani para a Série B. A principal dúvida está no ataque. Quem será o substituto de Bruno Santos, o Tigre, que está fora, suspenso, até porque foi expulso contra o Brusque lá no Augusto Bauer. Boa, Lupe. E hoje começa a 17ª edição da Libertadores Feminina em Buenos Aires, na Argentina, com premiação recorde aos 16 participantes. Entre eles, os brasileiros Corinthians, atual campeão, e Busquexa, São Paulo estreante e a Ferroviária, que tenta o tri. Cada clube receberá somente pela participação $50 mil. Quem avançar às quartas de final garante mais 100 mil. E direto do Principado de Itu, lá está ele, Fábio Chabe, para falar da sequência do Campeonato Brasileiro e com um jogaço, hein? Digno de final entre Flamengo e Cruzeiro. Fabião, bom dia! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Exatamente, Flamengo e Cruzeiro jogam hoje no Maracanã às 8h30 da noite. Vale a liderança para o Mengão, caso o Flamengo vença, ele deixa o Cruzeiro, concorrente direto, também estacionado, abrirá 5 pontos do vice-líder Palmeiras. Caso o Cruzeiro vença o Flamengo no Maracanã, reassume a vice-liderança e ficará apenas 1 ponto do próprio Flamengo, que vai ser o líder com 54 pontos. O Cruzeiro chegaria a 53 e empurraria o Palmeiras para a 3ª colocação. Duelo grande no Maracanã hoje, 8h30 da noite, Flamengo e Cruzeiro, do Carlão de Freitas. Boa, Fábio Chabe. Aliás, hoje um visual novo aí, hein? Por onde andaria Fábio Chabe, hein? Em que lugar? Continua aqui pela capital paulista. Ainda celebrando o atropelo sobre o Vasco da Gama. Também o Vasco foi entrar com aquela camisa lá, né, Fábio Chabe? Não tem nem jeito. Se deu mal. Terrível, pelo amor de Deus. Mas o Palmeiras é muito melhor, não tem jeito. E você pode participar do WhatsApp, no nosso CBN Esportes, através do WhatsApp. 991869070. 991869070. Ô, Carlos. Antônio Lupe. Antes do intervalo, quero dar aqui uma notícia muito legal, porque assim, a gente tem muitas modalidades olímpicas que são pouco valorizadas no Brasil. E hoje uma notícia bem legal para os praticantes de taekwondo. Aliás, que é uma das lutas mais antigas do mundo. O taekwondo está bem representado com Maria Clara Pacheco, que se tornou a número 1 do mundo. Olha aí. Na categoria de até 57 quilos. Ela tem apenas 22 anos e assumiu a liderança do ranking mundial e do ranking olímpico na atualização do mês de outubro. Ela desbancou a sul-coreana Kim Yoon-jin. Que isso? Aliás, é um dos nomes fortes para as Olimpíadas de Los Angeles. Claro que ainda tem muito tempo, mas que notícia legal. Maravilhosa. Tem muita gente que pratica judô, taekwondo, karatê. Então, que notícia boa aí para o taekwondo. A Maria Clara Pacheco, parabéns para ela. Maria Clara Pacheco, anos. Todas as reverências. E o nosso programa capitaneado por ele, Valmirzinho Bortoleto. E a moça online, a moça do streaming é Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1.
a rádio que toca notícia na nossa. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. 11h16. Thaís Azevedo, bom dia. E as ruas de Campinas e região, as estradas também, Thaís? Boa quinta. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Uma ótima quinta-feira. Olha, a Orozimbo tem lentidão ali pela pista da direita, da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil, e pela pista da esquerda, próxima à Avenida Francisco Glicério, isso sentido centro. No sentido norte-sul, o motorista perde tempo da Avenida Anchieta até a Rua Santos Dumont. Quem segue pela Brasil, reduz a velocidade na chegada Imperatriz Leopoldina e também mais à frente, próximo a Dr. Teodoreto de Almeida Camargo, isso sentido Vila Nova. No sentido oposto, o ouvinte não encontra dificuldades. A Barão de Itapura tem lentidão na saída da Rua Dr. Delfino Sintra e na altura da Rua Sacramento. No restante da via, trânsito fluindo bem. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h17. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. e 19. Antônio Lupe, quer partir para a seleção ou a gente vai dar um rolê com a rapaziada aí? Pelo Carlos, você que manda, cara. 90. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos dar um giro, porque tem muita mensagem. A gente já vai chegando. com essa. Bom dia, rapaziada. Opa, torcedor do Vila, hein? Que legal. Ele mandou uma figurinha assim, te amo, desgraça. Porque o Vila Nova, o pessoal fica muito nervoso quando fala do Vila. Esse é o sentimento, né? Uma linha muito tênue, né? Exatamente. Paixão e ódio. Pra você que se sentiu ofendido, isso não é uma ofensa. É porque lá em Goiânia eles falam muito isso, sabe? Quando fala do Vila. Porque o Vila é muito sofrido. Sim. Então, na mesma frase que ele fala... como eu odeio te amar. É isso mesmo. Quem mandou mensagem pra gente foi o Henrique Prado. Valeu, Henrique. Bom, Henricão. É o jogo parada dura hoje com o Criciúma, hein, Lupe? Hoje é contra o Criciúma? Hoje é contra o Criciúma. Que hora que é esse jogo? Você pode confirmar pra mim? Esse jogo é 9h30, cara. 9h30 não vai dar pra eu ver. Porque 7 horas tem o Papão contra o Cuiabá. Paysandu recebe o Cuiabá lá na Curuzu. E depois o jogo de fundo, às 9h30, lá em Goiânia, o Tigrão. O duelo de tigres, né? O Tigre catarinense contra o Tigre goiano. É verdade. É, o Tigrão. Vou torcer pro Tigre goiano, claro. Vamos, Vila. Estamos vilão juntos. Da massa. Estamos juntos nessa. Bom dia. Essa vitória do Palmeiras só deixa o Rogério Ceni ainda mais envergonhado por tentar diminuir o Abel, em vez de entender o tamanho da vitória do Bahia e valorizar. Quem mandou mensagem foi o Fábio Veloso. Isso já Fabião pegou não coisa esqueceu o domingo ainda, hein? Não, tá mordido. Tá mordido. Ricardo, bom dia, Carlão, Lupe e Chaibe. O Timbu vai ganhar as 2 últimas e subir. Vai jogar no Brinco de Ouro
Jogar no Brinco de Ouro não é vantagem pro Guarani. Vídeo retrospecto. Ricardo, Jardim Miriam de Campinas. Ricardo, eu vou torcer muito pra você estar errado, tá bom? Porque, cara, é muito importante esse acesso pro Guarani. Você não tem ideia o quanto o acesso do Bugre e, ó, esse negócio de retrospecto, isso aí é bom pra gente isso aí é conversar. bom pra conversar, pra colocar matéria no site, mas quando o apitador, o árbitro, autoriza o jogo, isso não entra em campo. Olá, aqui é o Anadilson. Deficiente visual de Hortolândia. Nome diferente, hein? E dos esportes paralímpicos, vocês não falam, né? Ô, Anadilson, uma verdade. bela Aliás, tá tendo, acho que é atletismo, Mundial de Atletismo. Dá uma olhada, Lupe. Me parece que está tendo o Mundial de Atletismo Paralímpico e está aceito aqui o puxão de orelha, não tá? Sim, tá rolando, ó. Maria Clara Augusto, levaram ouro no Mundial. É verdade, ó. Boa. Deixa eu ver aqui, vamos dar uma notícia aqui. Vamos lá, O cara puxou nossa orelha. Puxou a orelha, a gente... Pelo amor de Deus. Ele tá certo, hein? Manda. Verônica vai ao pódio de 14 medalhas do Brasil, hein? Isso foi ontem, isso foi dia 30, né? O Brasil conquistou 14 pódios, olha, bem legal. O Brasil, mas o Brasil sempre representa bem nos Jogos Paralímpicos, né? Desculpa, viu, Nadilson? E eu prometo que eu vou dar mais atenção. Tá bom? Ele que deu um belo de um puxão de orelha. Anadilson, locutor. Deus se abre pra nós, hein? Mas tá certo. O Alexandre voltou, rapaziada. A última mensagem dele foi dia 25 de setembro. Bom dia, o Palmeiras ontem fez o que já virou rotina. 3-0 no Vasco, sem nem suar. Enquanto isso, aqui em Campinas, a gente se ilude com o Guarani. Todo ano dizem que agora vai, mas nunca chega. Ele tá fazendo uma provocação aqui pro Guarani, mas a mensagem do Palmeiras já foi pro ar, vamos ver. Uma tortura pro... Bom dia, Santista sofre. O time ruim. Só não está no Z4 porque os times do Z4 não vão pra frente. Se algum der uma arrancada, já era. Uma tortura pro torcedor. Quem mandou a mensagem foi o Hélio, final do telefone 5138, realmente. Time luta, hein, cara? Nossa, ontem tava assistindo, mas briga. É que realmente tem algumas limitações. Ponto positivo, Robinho Júnior, hein? Entrou, colocou fogo no jogo, canhotinho, bom de bola, quase que faz gol também ontem, e a entrada dele mudou o panorama e o Santos buscou o empate. E o lance inusitado dessa partida, antes do gol de empate do Santos, do Lautaro Dias aos 45, aquela bola do Zé Rafael aos 43. Nossa, pegou em todas as traves. 3 vezes na trave. Nunca tinha visto isso. Aliás, bate na trave e depois no travessão. Zé Rafael 43 minutos. Tá jogando bem, hein? Tá jogando bem. O Santos tem dado bons sinais. O Santos vai se recuperar, sim. Mas você falou que acabou de falar que é ruim? Não, é sofrido, mas tá dando bons sinais. Eu acho que não vai cair, não. Aliás, infelizmente... Não, cair não vai porque já... o Z4 já isso que eu ia falar. Eu acho que o Z4 já tá bem formadinho, viu? A última desses primeiros dias de participações, o Vinícius. Carlão, a relação do torcedor com o Vila Nova é similar à do torcedor com a Ponte? Então, o Lupe já me contou a história e eu gosto muito de clubes assim, com essa, né, com essa identificação, com essa idolatria, com essa paixão. Né, e pelo que o Lupe fala, o Vila Nova tem uma torcida muito fanática. A do Comercial é assim também, né, Lupe? Em Ribeirão, uma torcida bem fanática. A do Vila é muito sofrida. Fanática, cara. Sofrida. Então deve ser uma relação tem uma lista, parecida, né? De times que tem uma ligação, ó. É Ponte Preta, Vila Nova. Botafogo voltou pra lista. Botafogo do Rio. Tinha saído, voltou. Vasco entrou. 15 de Piracicaba. O 15 pode sair da lista, mas por enquanto mas o 15 ele tem uma ligação com essa Copa Paulista, às vezes é vice, é campeão, ele é o Real Madrid da Copa Paulista. Se o São Bernardo não subir, ele entra pra lista. Porque o São Bernardo, desde que conseguiu a vaga na Série C, ele conseguiu vagas na próxima fase, mas nunca conseguiu subir. Então o São Bernardo vai ser inserido na lista em caso de não acesso. Essa lista de clubes peculiares. 11h25, falar um pouquinho de seleção brasileira, Lupe. Vamos lá. O Carleto falou da lista, né? 2 amistosos na próxima semana, né? No dia 10 contra a Coreia e dia 14 contra o Japão. E ontem o Carlo Ancelotti convocou jogadores para esses 2 amistosos. A novidade foi a volta do Rodrigo, do Real Madrid, que estava sumido da lista de convocados. O Ancelotti, na entrevista coletiva, falou se esses jogadores
já estão praticamente convocados para a Copa do Mundo ou se ele vai observar um pouco mais. E também o porquê de levar novamente o Rodrigo para a seleção brasileira. Essa é uma lista que, posso dizer, não é definitiva também hoje, porque temos jogo essa noite, Champions, temos jogo o próximo weekend. Então, é uma lista que tem conta de os dois jogos que jogamos em Japão e, obviamente, privilegiamos os jogadores europeus porque não tem que viajar menos dos jogadores que estão jogando aqui no Brasil e também por um tema de fuso horário. É para nosotros e para os jogadores que vienen por primeira vez comigo uma oportunidade. Obviamente não é a lista definitiva. Eu acho que muitos destes jogadores estarão na Copa do Mundo. Pero é uma lista que tem conta também das lesões que tivemos nestes últimos dias. Pero, como disse, é uma oportunidade para os outros demonstrar todas as qualidades que eles têm. Sim, volta Rodrigo, porque creio que ele nesse momento está fazendo muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que ha entrado no time jogou bem. Tem boa condição física, está, como todos os jogadores brasileiros, muito motivado para estar aqui. E creio que é um jogador muito importante para essa seleção, porque tem característica técnica muito importante. É um delantero que pode jogar em todas as posições, então eu creio que ele pode aportar muito ao equipe nacional. Boa. Tá aí. Ó, só pra gente confirmar então os convocados: Bento, goleiros. Bento, do Al Nassr, Ederson, do Fenerbahçe e Hugo Souza, do Corinthians. Inclusive, Hugo Souza vai ser titular, segundo o próprio Ancelotti, no duelo contra o Japão. Defensores: Caio Henrique, do Mônaco, Carlos Augusto, da Internazionale, Douglas Santos, do Zenit, Militão, do Real Madrid e o Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Beraldo, do PSG, Beraldo de Piracicaba pro Mundo, Wanderson, do Mônaco e Wesley, da Roma. Meio-campistas: André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, John Gomes, do Wolverhampton. Nossa, o Wolverhampton é uma galera, hein? Joelinton, do Newcastle. Shakhtar Donetsk, lembra o Shakhtar? E Paquetá, do West Ham. E os atacantes: Estevão, do Chelsea, Martinelli, do Arsenal, Igor Jesus, do Nottingham Forest, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid e Vini Júnior, também do Real Madrid. Lembrando, esses dois amistosos, o Brasil enfrenta primeiro a equipe da Coreia, né? Os dois jogos vão acontecer em território asiático, né? Em Seul e Tóquio. E Tóquio contra o Japão no dia 14. Boa, Antônio Lupe. Ô, Fábio Chaib, tudo bem, não é a lista definitiva, já explicou o Carlito. Mas eu creio que poucas mudanças vão acontecer, viu? A não ser que surja algo assim, mas não sei, boa parte já está definida aí dessa seleção brasileira. Você não acha, Fábio Chaib? A gente tinha esperança que muitos jogadores do Brasil, né, pelo monitoramento, né, da delegação da Comissão Técnica Brasileira, que tem assistido muitos jogos aqui no Brasil também, a gente esperava alguns jogadores brasileiros também presentes nessa lista, mas o próprio Carlo Ancelotti falou ontem que privilegiou jogadores da Europa pela distância até a Ásia, né, nesses amistosos. Creio que agora na próxima convocação pode aparecer alguns brasileiros da oportunidade, principalmente no ataque, né? O Caio Jorge, muito falado, o próprio Pedro também. E a gente sabe que tem jogadores brasileiros de qualidade aqui no Brasil, mas a lista deve ser essa. Desculpa. A principal ausência é o João Pedro, né? O 3 gols ontem, né, velho? João Pedro ficou de fora, mas o próprio técnico brasileiro falou que ele sentiu uma lesão também, não estava 100%, então preferiu dar uma segurada no João Pedro. E já tem um primeiro problema para o Carlo Ancelotti também, logo após a convocação ontem. Teve o jogo entre Mônaco e Manchester City, né? E o Wanderson, lateral direito, saiu ainda no primeiro tempo, já machucado. Né? Deve ser cortado da seleção brasileira, lateral, que na vez passada também foi cortado, acabou não indo na seleção brasileira por contusão também. Boa, Fabio, 3 golzinhos em pouco tempo dá problema. Não, ontem foi tranquilo, cara.
Comparado com semana passada, né? Semana passada foi tenso. Tá certo. Agora como diz Fábio Chave, viva a vida, né? O PH mandou mensagem aqui do Newcastle. Newcastle não pronuncia o T. Como que então? Castle. Sempre é Newcastle, né? Newcastle. Castelo, né? O novo Castelo. Aliás, foi o time de Mirandinha, o primeiro brasileiro ex-Palmeiras a jogar o campeonato inglês. Ai. Eu não entendi muito essa. Como que eu não vou pronunciar o T do Newcastle? Quem mandou foi o PH. Ele mandou o áudio aqui, ó. Vamos ver como é que fala. Newcastle. Vamos ver. Deixa eu ver. Eu não vou nem mandar pra você, Valmir. É Newcastle? Repórter CBN. Quinta-feira, 2 de outubro de 2025. O encontro presencial entre os presidentes Lula e Donald Trump deve ocorrer num país diferente de Brasil e Estados Unidos. A reunião deve ser realizada neste mês. O governo brasileiro indicou a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. O evento vai ocorrer na Malásia a partir do próximo dia 26. Autoridades da Casa Branca e do Palácio do Planalto confirmaram a intenção de um local neutro. As informações são da agência Bloomberg. Uma organização criminosa especializada em fraudar concursos públicos é alvo de uma operação da Polícia Federal. A ação é realizada em 3 estados do Nordeste. Segundo a investigação, houve fraudes no concurso público nacional unificado e certames das polícias civis de Pernambuco e Alagoas, da Universidade Federal da Paraíba, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. De acordo com os agentes, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, além de 3 ordens de prisão preventiva. Socorristas não detectam mais sinais de vida sob os restos de uma escola que desabou na Indonésia. Pelo menos 59 pessoas estão desaparecidas, o que aumenta o temor em torno de um elevado número de mortos. O incidente aconteceu enquanto os alunos faziam as orações da tarde de segunda-feira. O prédio estava sendo ampliado sem autorização, de acordo com a polícia. Até o momento foram confirmadas 5 mortes. A atleta Jerusa Geber se igualou a Terezinha Guilhermina como maiores medalhistas do Brasil em mundiais paralímpicos. Ela conquistou o tetracampeonato na final dos 100 metros T11, classe para pessoas cegas. Jerusa quebrou o recorde da competição com 11 segundos e 81, apenas 1/100 do próprio recorde mundial. No horário de Brasília, 11 horas 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 34 minutos. Além do nosso ouvinte PH, que mandou até o áudio para explicar. Newcastle. Samela Deep também, que é especialista, né, no inglês britânico. Poliglota. Veio aqui nos orientar. Eu só tenho que agradecer, muito porque obrigado. Na verdade a gente está recebendo conhecimento, né, Carlão? É Tottenham. Claro que eu vou levar isso pra minha vida. Sim. A partir de hoje não vou mais falar Newcastle. Mas no meu PlayStation, Gustavo Villani fala Newcastle. Quando for falar de Fenerbahçe, fala Fenerbahçe. Fenerbahçe. Não, vamos falar, pode ficar tranquilo. Pode falar. Nottingham Forest. O Nottingham. Nottingham Forest. O Wagner de Hortolândia tá aqui. Bom dia, pessoal da CBN Esportes. Falam de calendário e tudo mais e sobre o VAR e a arbitragem. Será que tem alguma mudança? Porque a rodada, sim, foi uma rodada com muita polêmica. O Wagner de Hortolândia. Bom dia, Carlão, Lupe, Scheibe. Vitória com V maiúsculo, V de Verdão, muito importante para se reerguer após o tropeço contra o Bahia. Continuamos na caçada do Flamengo e hoje é torcer pro Cruzeiro aprontar para cima deles e ajudar a gente. Achei estranho a falta de alguns nomes na convocação do Carlo Ancelotti. Rafinha não está com condições. Machucado, né? Tá machucado? Tá. É o Murilo Lino do Vila Nova que mandou mensagem pra gente. Murilo Lino. O Rafinha tá machucado, mas é presença certa, né? Nas próximas convocações e inclusive na Copa do Mundo. Nossa, ontem muita polêmica. Mas nós vamos discutir, acho que a partir de agora, né? 11h35, vamos para São Paulo então, porque lá tem o noticiário de Gabriel do Dziak, que vai falar
do empate do Corinthians lá no Rio Grande do Sul, empate do Santos na Vila contra o Grêmio e a vitória contundente do Palmeiras sobre o Vascão. Gabi Dudziak. Precisando vencer para retomar contato com o líder Flamengo, o Palmeiras recebeu o Vasco no Allianz Parque e não desperdiçou tempo e nem oportunidades. Aos 24 minutos, o Alviverde já vencia por 3-0 com 2 gols de Flaco Lopes e 1 de Vitor Roque. O Vasco até melhorou nos lances seguintes e na segunda etapa, mas não foi o suficiente para descontar diante de um Palmeiras que seguiu ligado e criando chances. Foi mais um triunfo com a marca da dupla Flaco e Roque, que já anotou 34 gols na temporada e que falou novamente ao Grupo Globo sobre essa parceria. É só trabalho, fruto do nosso trabalho, se Deus quiser vai ter muito mais. Acho que as coisas estão acontecendo naturalmente e feliz de estar ajudando o Palmeiras, que é o mais importante nesse campeonato. Com a vitória, o Alviverde reduziu a desvantagem para o Flamengo para 2 pontos. O Corinthians também jogou. Diante do Inter em Porto Alegre, o Alvinegro saiu na frente com o Guinegão aos 9 minutos, na primeira chance que teve. O Colorado buscou a reação, mas teve dificuldades para pressionar o Alvinegro, que com um misto de bons comportamentos defensivos e controle, ia segurando o rival. Aos 54 do segundo tempo, no entanto, a arbitragem assinalou o pênalti para o Inter, que empatou o jogo em 1-1. Já o Santos começou bem a partida contra o Grêmio, mas foi punido em um contragolpe no início da etapa complementar e saiu atrás no marcador. Com muita gente do meio para frente, o Peixe foi tentando encontrar espaços na defesa gaúcha, mas só achou o gol na reta final do jogo, com Lautaro Dias após bola na trave de Zé Rafael. 1-1 também. Segundo o técnico Juan Pablo Voivoda, a falta de efetividade foi um problema e o sabor do empate é amargo. Bueno, hay que corregir, mas bueno, o adversário também joga e en esta partida fico también con un sabor amargo porque bueno, estábamos jogando em casa e bueno. Hoje o São Paulo enfrenta o Fortaleza fora de casa às 7:30 da noite. O meia Oscar e o volante Marcos Antônio são novidades entre os relacionados. Na zaga, no entanto, o tricolor não terá Arboleda, Ferrarese, Alan Franco e Tolói. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, Gabriel, 11:38. Fábio Charb, sem problemas, né? O Palmeiras venceu contundente o Vasco, vai brigar sim pelo título brasileiro. E tudo isso em 45 minutos, Fabião. O Vasco tem esse jeito de jogar do Diniz, né, que se abre, né, vai para cima do Palmeiras, mesmo o Palmeiras jogando muito bem no Allianz Parque nas últimas partidas, e ontem até facilitou o trabalho do Palmeiras justamente porque se abriu, né, foi para cima do Palmeiras. O Palmeiras com 10 minutos fez 1-0 com o Flaco Lopes, depois aumentou, né, com o próprio Flaco Lopes, também com o Vitor Roque, e chama a atenção os números expressivos da dupla, né, Carlão? São 12 jogos até agora, né, desde que o Abel Ferreira firmou os dois jogando juntos, né, o Flaco Lopes e o próprio Vitor Roque, com 18 gols da dupla, 9 de cada um, e 6 assistências. Realmente mudou a forma do Palmeiras jogar, e ontem o Palmeiras também experimentando essa ausência do Evangelista, né, o Evangelista que fica fora da temporada machucado. Ele recuou o Andrés Pereira e colocou o Veiga, que parece ter retornado ao bom futebol. Ontem jogou muito bem, enfiando boas bolas. O Veiga, mais uma vez, protagonista no time do Palmeiras. Palmeiras tentando se encaixar aí justamente com alguns desfalques, né? Tá certo. E com relação às polêmicas, eu cheguei aqui doido pra entrar numa discussão com o Antônio Lupe, ele já deu no meu meio. Eu falei, rodada polêmica. O Lupe falou, mas não tem nada de polêmica. Mas como não, Antônio Lupe? Vamos falar de Corinthians e Internacional e Santos e Grêmio, Lupercio. Eu fiquei na dúvida só do impedimento do gol do Hugo. Se ele tava, é porque agora traça aquela linha, sim, né? Então aí nada fica difícil. Nada confiável. Nossa. Nada confiável. E o pênalti, cara, é lance de VAR, sabe? É lance né? É interpretativo. Tem juiz que dá, tem juiz que não dá. Eu acho que o problema dessas questões envolvendo a arbitragem, eu acho que essa questão da interpretação, ela tá muito ampla. Ou a gente chega lá, a gente não, né? Os engravatados, os responsáveis pela arbitragem, fala assim, gente, a partir de hoje, a bola tocou na mão. Pênalti. É pênalti. Isso, eu acho que... Tocou na mão, é pênalti. Acabaria qualquer interpretação. Agora, ficar... bate no braço. Igual o gol do Edenilson contra o... Eu daria foi do Edenilson o primeiro gol do anulado? Do Alisson, mas o Alisson, isso. Cara, a bola toca sutilmente na mão dele. Mas se você perceber bem, ela muda um pouquinho a trajetória. Pra mim é caixa. Pra mim é pênalti. Não, pra você seria pra mim é falta. Então, todo lance na área mas também lance na mão, pênalti é se interpretativo. For isso, é tudo. Então, assim, ou eles colocam uma regra só, bateu na mão. Cara, teve um lance, agora qual que eu vou...
eu não vou lembrar, foi no final de semana, que a bola pegou no braço, mas muito claro, só que foi o jogador que tirou, aí ele tava com o braço aberto, não deu pênalti. Não foi Ponte Náutico? Não foi Ponte Náutico, agora foi na Série A. Depois teve um outro lance também do Wagner Leonardo, mas ali também a bola estava com o braço colado ao corpo, chutou, a bola pega na mão dele. Então assim, quando não tá colado ao corpo, a mão, se for dentro da área, padroniza, dá pênalti pra todo mundo. Acho que fica mais fácil até pra arbitragem, pra todo mundo, e pra gente entender um pouco mais, porque esse negócio de interpretação é muito confuso. É muito maluco e tirando as polêmicas, a arbitragem em si muito ruim. Ontem eu assisti inteirinho Santos e Grêmio, né? E, nossa, achei a arbitragem muito confusa, parando o jogo, irritando as duas equipes. Então, realmente... Depois eu vi, Fabião, uma entrevista acho que foi do Edenilson mesmo, e ele disse algo que eu concordei. O VAR, ele participa muito do jogo, e os árbitros, eles estão, assim, deixando de assumir a responsabilidade. Parece que eles ficam na zona de conforto e deixam pro VAR. E aí, meu amigo, o VAR com a imagem, coisa e tal... descobre pelo em ovo, Fábio Scheibe. É que a gente está falando dos jogos aqui dos nossos times aqui do estado de São Paulo, mas ontem também na Ilha do Retiro, Sport e Fluminense, até o dirigente do Sport, né, estuda pedir até anulação da partida, porque acusa o Klaus, né, acusa a arbitragem de erro de direito, mais uma vez. O Klaus foi chamado, foi pro VAR, tinha marcado falta no início do lance que resultou no pênalti do Fluminense, depois voltou atrás, então uma confusão danada no futebol brasileiro em todas as partidas. Ontem no jogo do Corinthians também, muitos lances capitais, né? Teve um gol do Internacional também, do irmão do Romero, né? Que o irmão do Romero marcou o gol, o juiz deu impedimento, supostamente participação do jogador do Inter. Muita confusão, mas o pênalti contra o Corinthians eu também não achei que foi pênalti não, viu, Carlão? E outra coisa, né? Aí vai a parte técnica. Se foi pênalti ou não, esta é a discussão. Agora, o Kaká é imprudente, né? Último minuto não. Mas o cara caiu sozinho. O cara começou caindo antes. Sei lá. Foi meio estranho. Eu sei que ele levou uma dura do Dorival Júnior ferrenha também. É porque tem alguns fatores que pesam, né? Por exemplo, você tá jogando na casa dos caras, os caras abafando, tentando gol de empate. Tá na área, você abre o braço aqui e fica sozinho aqui, ó. Tem juiz que ele procura, né? Tem árbitro que ele procura. O jogo já tinha acabado, né? Aí teve o lateral, os acréscimos já tinham acabado. Aí o Michael falava, termina o jogo. Aí o teimosão, mais um lance. Aí pronto, né? Acabou. Tá caçando problema, né? Olha lá. Tá igual o Zé Neves aqui no nosso estúdio, ó, caçando, olha lá. Pra dar um trato na barba, hein? Ai, gente, mas realmente foi uma abertura de rodada aí, bem polêmica, bem maluca, que está gerando discussão. E hoje tem o São Paulo com tricolor. Um desfalque imenso no sistema defensivo, mas a novidade, né, o Oscar, né? O Oscar tá na lista de relacionados, mas acho que, desculpa, torcedor de São Paulo, mas acho que o grande jogo desta quinta-feira é o duelo entre Flamengo e Cruzeiro, né? Esse é jogaço, porque equipes que disputam o título e boas equipes, né? Flamengo joga muito bonito, o Cruzeiro também, e o Palmeiras só de olho. Acho que um empatezinho pro Palmeiras, né, o Fábio Scheibe? O Cruzeiro vencendo é melhor. Acho que o empate segura os dois, né? Porque o Palmeiras ficaria 3 pontos. O Cruzeiro vencer no Maracanã, cara. Se ele vencer no Maracanã, ele tirou 6 pontos do Flamengo, né? E hoje é o reencontro de Gabigol com o Maracanã, né? Gabigol vai no Maracanã pela primeira vez, agora atuando contra o Flamengo. Tá certo. 11h44. Só mais um girinho aqui das participações. Aí tem um intervalinho, né, Valmir? O Inácio mandou mensagem, bom dia, depois daquele jogo entre Criciúma e Chapecoense, que fez o gol de pênalti, depois voltou e anulou, não digo mais nada sobre o VAR brasileiro. Grande Inácio participando conosco. Abraço, galera. Pergunta que não quer calar, quem apita Guarani Náutico? Daqui a pouco eu vou ver se saiu a escala da arbitragem do final de semana. Quem mandou a mensagem pra gente foi o André. Andrezão, aguenta aí mais um minutinho que eu vou confirmar se saiu ou não, tá bom? Pessoal, não consigo mandar áudio agora, mas o correio... eu vou falar isso aqui de novo, não. O Wilson, boa tarde, galera do CBN, Antônio Wilson do Nova Europa. Ô, galera, onde foi parar o Hendrick? O que aconteceu com aquele menino promissor? Tá lá no Real Madrid. Tá lesionado, né? Mas é aquela coisa que a gente tá machucado, mas a gente já parece que estávamos prevendo, né? Eles vão muito novos, é muito prematuro ainda, tem muito talento, eu acho que vai desabrochar, mas imagine você com 18 anos, a mudança é muito drástica, pressão. O Reginaldo também tá aqui, vai 15 de Piracicaba, bom dia, muito melhor que a seleção. Fala, pessoal, bom dia. Antigamente os jogadores da seleção eram de grandes clubes da
Europa. Hoje são de times do segundo escalão, decadência. Um abraço ao Márcio Guilherme, que mandou mensagem pra gente. E só pra fechar aqui mais esse giro de participações midiáticos da CBM, convenhamos que o Bugre, que está na zona, já foi longe demais na Série C. Se não conseguir subir, pode se dar por satisfeito. Não, é o Léo do Centro. Leozinho, tem que subir, cara. Não existe isso. Não existe isso não, ô louco. Rodrigo Delboni e o Tigrinho do Verdão tá jogando bem. Que craque, Rodrigo Delboni de Valinhos, as participações aqui do CBN Esportes. Ele é um inferno pros zagueiros, hein? Nossa, mãe do céu, ele não para. Chato de galocha, chato no melhor dos sentidos, joga muita bola realmente, o Vitor Roque. 11h46, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a preparação do Guarani que enfrenta o Náutico no sábado e a Macaca que viaja a Brusque para buscar a vaga final da Série C. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E amanhã tem vôlei Renata em quadra. A equipe de Campinas enfrenta o Suzano às 19h30 no ginásio do Taquaral. Lembrando que esse jogo com transmissão aqui na CBN Campinas. Os ingressos para a partida já estão esgotados. Campinas já garantiu vaga para a fase semifinal, mas precisa da vitória para terminar nas primeiras colocações e fazer os jogos decisivos das fases seguintes, semifinal e final, com um mando de quadra na partida decisiva. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. (11h50, 10 pro meio-dia. Antônio Lupe, e esse Guarani, cara? E aí, tá preocupando? A gente conversa com torcedores bugrinos, o coração apertado, mas tem que dar, não tem jeito, não pode passar de sábado. O Guarani precisa vencer o Náutico e sacramentar a volta à Série B. Chegou a hora. É a hora da decisão pro Guarani. Inclusive, o Alan Santos, zagueiro, ontem participou de uma entrevista coletiva
e destacou que essa semana é a semana mais importante do Guarani na temporada. E como um dos mais experientes do elenco, ele falou um pouco mais sobre a preparação e a importância para conquistar o objetivo diante de um adversário tão difícil, que é o Náutico. Cara, a gente tem enfrentado essa semana como a semana mais decisiva da temporada, né? É uma semana que envolve, né, a conclusão do nosso grande objetivo, né? É uma semana que para o clube, para todos os funcionários, atletas, é a semana mais importante do ano. Então, assim, não poder errar é uma frase muito difícil, né? Porque ninguém é perfeito, não tem como dentro do jogo você não errar e ser 100%. Mas a gente sabe que é um jogo muito decisivo e quanto mais minimizar o erro, a gente está muito mais próximo da vitória e a gente sabe que só a vitória faz com que a gente possa cumprir nosso objetivo. É um jogo decisivo, um jogo difícil, 2 camisas pesadas no campeonato que a gente está, né? Então a gente vai trabalhar essa semana que a gente tem, o tempo que a gente tem bem forte para que a gente possa sair com êxito nesse jogo. O início para mim foi bem difícil, como você relatou. A gente faz planejamento, né? E tem coisas que fogem da nossa programação e tem coisas que não é do nosso controle. Eu tive uma lesão que fiquei 5 meses parado, né? Enfim, venho trabalhado muito nesse período para que possa, né, cooperar com o meu trabalho junto com a equipe para que o Guarani, cada jogo, venha, né, sair com êxito, sair com a vitória, para que a gente possa alcançar o objetivo final do clube, que é subir para a Série B. E eu vejo uma temporada que foi uma temporada não tão fácil, não só para mim, mas para todo o grupo, né? A gente veio de um ano que estava sempre ali na tensão, de sempre, né, brigando para classificar, e a gente conseguiu na última rodada entrar. Então a gente está trabalhando bem forte para que quando a gente, né, possa cumprir o objetivo, sair aquela carga de que, cara, foi cumprido aquilo que a gente tinha de missão. Tá aí, Alan Santos. Alan Santos, que deve ser titular. Agora, a principal dúvida no Guarani em relação ao substituto do Bruno Santos, né? O Tigrinho, o Tigre. Ele que tá suspenso, foi expulso contra o Brusque. E aí o Júnior Brandão aparece como o principal candidato. Só que o Júnior Brandão, ele ainda não caiu nas graças do torcedor, principalmente com um gol que ele perdeu, na verdade, né? Lá em Brusque. Então é isso. E qual outra possibilidade ou outras possibilidades? Colocar mais um atacante de velocidade, que muda um pouquinho ali a característica, o próprio Dentinho, né? Sei lá, ou colocar o próprio Mirandinho um pouquinho mais centralizado, mas aí ele perde o que ele tem de característica principal, que é a velocidade. Ou ele volta também, ele põe o esquema com 3 zagueiros e volta o Cauã Jesus, por exemplo, né? Cauã Jesus e Mirandinha, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Mas em Campinas, o técnico Matheus Costa, ele não tem utilizado esse esquema com 3 zagueiros, só quando joga fora de casa. Então, por isso, tem algumas dúvidas na equipe que vai jogar contra o Náutico. Lembrando que os ingressos já estão à venda. Tem promoção para quem estiver com a camisa do Guarani e o sócio campeão tem o direito de levar um acompanhante. É para lotar o Brinco de Ouro no sábado, 5 da tarde, no duelo contra o Timbu. E vai estar lotado com certeza para empurrar o Bugrão ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Lupe, emenda a macaca e a gente faz um combo com o Fábio Scheibe. Assim como o Guarani, a Ponte Preta também tem uma indefinição no time que vai jogar contra o Brusque. Só que a Ponte, ela já tá numa situação mais confortável, ela já conquistou o acesso e agora ela tem como principal objetivo o título, a Série C do Campeonato Brasileiro, a vaga na final da Série C. O técnico o Marcelo Fernandes, eu tenho que tomar muito cuidado que são nomes bem parecidos, né? Matheus, Marcelo Fernandes, ele não tem o Arthur, lateral esquerdo, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Kevin deve ser o titular. O Elvis, que já falou abertamente dos problemas que ele está enfrentando, problemas particulares, problemas familiares, e está pendurado, assim como o Diogo Silva, então também podem ficar fora do jogo, porque tem um clássico contra o Guarani na última rodada. E tem uma outra situação envolvendo o Gé. O Gé, ele teve uma lesão, pelo menos o que ele passou para nós no último jogo, de grau 1. Só que é um gramado sintético, uma viagem, e a Ponte pode preservar o Gé, caso ele esteja recuperado, para o último jogo contra o Guarani. Miguel tem grandes chances de começar entre os titulares, o garoto da Ponte de 20 anos, que marcou o gol do acesso,
Então é uma Ponte Preta, vai poupar todo mundo? Não vai poupar o time. Mas mudanças pontuais para jogar contra o Brusque no sábado, 7h30 da noite, lá no Augusto Bauer. Boa, Antônio Lupe, boa. Ponte Preta e Guarani envolvidos aí em decisão de Série C de Campeonato Brasileiro. O Ortiz mandou aqui uma possibilidade, Vamos lá. que acho que você também pode falar sobre o Guarani. Isaac de falso 9. Pode ser, não está fora de cogitação, não. Eu só acho que ele não vai utilizar o esquema com 3 zagueiros. Eu até tentaria com o Júnior Brandão. Permaneceria naquele esquema em que o Guarani teve sucesso, podemos dizer assim, nos jogos no Estádio Brinco de Ouro com o Bruno Santos. Entendo que existe uma diferença técnica entre o Bruno Santos e o Júnior Brandão. O Bruno é uma realidade hoje no Guarani, é um artilheiro, um cara que criou identificação com a torcida. O Júnior Brandão está buscando espaço e realmente perdeu um gol que faz falta, né? Lá em Brusque, mas eu daria essa chance pro Bruno Brandão, mas essa possibilidade citada pelo Marquinhos, eu acho que pode ser, é algo para se discutir, sim. Que foi usada contra o Retrô, mas se não me engano o Retrô o Ortiz vai me lembrar, era o Marcelo Retrô foi Fernandes. O primeiro jogo que o Guarani atuou com 3 zagueiros, Matheus Sarará, Rafael Rodrigues e o Alan Santos, se eu não estiver enganado, o Alan Santos, mas a certeza que eu tenho que foi o primeiro jogo dentro desta Série C que o Guarani utilizou 3 zagueiros e foi muito bem. Isaac jogou muita bola, Emerson também teve uma boa participação e foi um Guarani que a partir daquele jogo ressurgiu, né, dentro do Brasileirão, e tanto é que conquistou a classificação ao octogonal ou ao quadrangular decisivo. 11h57, Fabião, e esse bugre aí, cara, não tem negócio, né? Não tem nem que pensar também esse esquema com 3 zagueiros, eu acho que não vai ser cogitado. Eu também tô com você. Jogando em casa, pressão da torcida, o Guarani precisando da vitória, lógico, tem que ter cautela com o Náutico, né? O time também muito experiente, muito catimbado aí também da Série C, mas o Guarani tem que jogar pra cima do Náutico, buscar a vitória. Pode ficar retraído também. Acho que esse esquema com 3 zagueiros jogando fora de casa dá uma boa resposta, mas o Brinco de Ouro, o Guarani precisando da vitória, creio que vai utilizar até mesmo o Brandão, porque é um jogador de ofício, 9 de ofício, né? Igual o Bruno Santos também, é um cara de referência na área. É claro, não tem as mesmas características também, o mesmo nível agora, né, que o Bruno Santos alcançou na Série C, mas é um cara que pode representar na área ali, um matador realmente. Eu acho que essa vai ser a escolha do Matheus Costa. Já pela Ponte, esquece o Gé lá, né? O Gé não vai pra Brusque nesse gramado aí, voltando de lesão agora. Esses jogadores que praticamente fora. Não vai ninguém. Diogo, Elvis, não vai ninguém. Mas eu acho que não é nem por causa de, vamos poupar, não. É porque é a necessidade mesmo. Gramado também. Não tem como. E outra coisa, até não, lembrei do que eu ia falar. Eu acho que o Guarani, ele tem... Claro que o Matheus acompanhou o jogo entre Ponte e Náutico, né? Ou está acompanhando, né? Para observar o time do Náutico. Eu acho que o sistema defensivo do Náutico teve vida fácil contra a Ponte em virtude da ausência do Gé. Eu acho que o Matheus pode se apegar nisso, né? Porque o Gé não jogou e o Náutico, a defesa do Náutico se sobressaiu, a Ponte teve muitas dificuldades. Eu acho que com o Júnior Brandão... totalmente diferente do Náutico, que vinha jogando pro Guarani, perdeu pra Ponte, porque muitos índios, zagueiro, por exemplo, é o menino que foi utilizado. Matheus volta, Matheus Silva, será? Matheus Silva volta. Então, eu acho que ficou uma dica aí pro Matheus, ele colocar em um jogador mais de referência. Não sei se pode ser o Júnior Brandão ou o Isaac como um falso 9, mas seria importante sim o Guarani ter esta referência até para colocar a defesa do Náutico em dificuldade, como fala Humberto Louser, gerar desconforto à defesa adversária. O Bartolomeu da Vila Lemos, ele estava ouvindo a co-irmã, a CBN Recife, eles estão muito confiantes que o Náutico vai subir. Eu acredito que o Bugre vai fazer a final. Se a Ponte pelo menos empatar lá em Brusque. É a opinião do Bartolomeu da Vila Lemos. Bom dia, só espero que o Bugre não pipoque como nos últimos anos. É o PC que mandou mensagem aqui pra gente. É torcedor do Guarani, tá com a camisa aparentemente do Guarani aqui na foto. Deixa eu ver aqui, grande abraço a todos. Bom dia, pessoal. Cleiton de Indaiatuba. Vocês vão ver a chatice de arbitragem com esse desafio que está sendo testado na Copa Paulista. Um pede desafio de pênalti, aí converte o pênalti, o outro pede desafio de invasão. Está cada vez mais chato a arbitragem. Grande abraço a todos. É o Cleiton de Indaiatuba que mandou mensagem pra gente. Eu esqueci de ver o árbitro do jogo. Deixa eu ver se já saiu. Procura aí, por falar em desafio. E a seleção sub-20, que horror, hein, gente? Nossa, eu ia falar isso. Meu Deus do céu. E aí, Fábio Chaib? O que acontece com a amarelinha, Fábio Chaib?
O Ramon Menezes, treinador da seleção brasileira, né? O Brasil tá no Mundial Sub-20, perdeu para Marrocos ontem 2-1, na primeira rodada tinha empatado com o México e faz a decisão contra a Espanha no próximo sábado. É vencer ou vencer para ter chance de classificação. O Brasil não se encaixou num grupo difícil também. A Espanha também tá atrás do Brasil, vai precisar da vitória. Jogo decisivo, sábado, 5 da tarde. Ainda não tem arbitragem do jogo entre Guarani e Náutico. Fechou. Meio-dia, fechamos, né, Valmir? Então até às 4 no Arena. Valeu! CBN Esportes Campinas.